Meus irmãos, no retiro que nós tivemos nesse período de carnaval, nós estudamos o tema perseverantes e vimos a perseverança em diversos aspectos, ou consequências, ou vertentes, tudo por aí, tá? A gente viu a perseverança na oração, vimos a perseverança nos relacionamentos, vimos perseverança como caminho para a santidade. Nós vimos que a perseverança ela é alvo para a salvação, e isso é o que dizia o texto base de nosso acampamento. A perseverança ela é importante, ela é fundamental para alcançar o reino de Deus, para alcançar as promessas que o Senhor nos fez, para ganhar a nossa alma, para ganhar a vida eterna, para obter as promessas. Falamos também, obviamente, sobre a perseverança dos santos. Tinha que se falar sobre esse aspecto da doutrina presbiteriana, da tulipe, não é? Nessa sigla. E do P é a perseverança dos santos, então esse sinal que é da vida cristã. A perseverança é uma marca do cristão, o perseverar. O cristão é reconhecido pela perseverança em manter-se perseverante e fiel aos caminhos do Senhor. Nós vimos tudo isso. Inclusive, também vimos a perseverança de Cristo. Esse aspecto do Senhor, a sua insistência, do nosso Mestre, de continuar, de insistir. E aí também nossa perseverança, obviamente, é reflexo da perseverança dele, que é muito maior, que é muito mais forte. Daí porque lá em João 6,37 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É isso que Jesus diz. E essa é a perseverança de Cristo, de fazer com que nenhum dos seus se perca, nenhum dos que o Pai lhe deu sejam perdidos. E o texto que nós lemos aqui, de Romanos 11, ele aguça a nossa curiosidade, porque ele já começa com uma pergunta. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ora, a gente acabou de ver que o próprio Cristo disse: de modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Como então ainda surge uma pergunta dessas na própria palavra de Deus, embora a resposta a gente já pode ver que é de modo nenhum, não é? Mas como pode surgir diante desse compêndio da teologia cristã, que é o livro de Romanos escrito por Paulo, uma pergunta como essa? Bem, Paulo, como eu disse, o escritor da carta aos Romanos, durante esse todo o tempo, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai tratar sobre a graça. Sobre vários aspectos, ele vai derrubar a argumentação dos judeus com respeito à importância da lei para a salvação. Ele fala sim da importância da lei. A lei, ela é muito importante, principalmente porque ela abre os nossos olhos para o pecado. E é isso que Paulo vai tratar nos capítulos anteriores. Vai dizer que eu não saberia que cobiçar era pecado se a lei não me dissesse que cobiçar era pecado. Eu não saberia que determinadas coisas do nosso dia a dia fazem parte daquelas coisas que desagradam a Deus se a própria lei não me dissesse que aquilo desagradava a Deus e por isso se caracteriza como um pecado. A lei então traz esse benefício, o benefício de dizer: você está morto, você merece a morte. Mas que benefício terrível, não é? É isso que Paulo vai falar justamente, que a lei aponta para a morte, a lei aponta para um ser morto. Se você não pratica o que a lei manda praticar, ou pratica o que a lei manda não praticar, você está morto para com Deus. Isso é um benefício porque, sim, isso vai trazer luz sobre a graça, vai trazer luz sobre a sua necessidade de vida, uma vez que você está morto. Você precisa ser salvo, você precisa de salvação, precisa encontrar vida que você não possui, mas existe um que se denomina como a própria vida e que dá vida e vida eterna, o próprio Cristo. Então, na argumentação de Paulo a respeito da lei, que é inútil para a salvação, ele vai nos apresentar a graça de Cristo como sendo perfeitamente útil para a salvação.
E todos aqueles que se acham, se abrigam nessa graça, eles alcançam de Cristo favor. Essa é a argumentação de Paulo. E aí vem então, diante de toda essa argumentação de Paulo, falando da ineficácia da lei, também mostrando a importância ou desimportância de Israel. Porque os judeus eram os detentores da lei, né? Eles é quem buscavam a lei, buscavam cumprir a lei fielmente. Eram eles que iam até nos novos cristãos, iriam reclamar deles porque eles não cumpriam a lei, não se circuncidavam, não faziam nada desse gênero. E Paulo vai dizer que é muito maior do que isso. Ele vai explicar então que sim, os judeus são privilegiados. Eles são privilegiados desde o início de sua história. Eles foram chamados, eles foram criados por Abraão, né? Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Olha as estrelas do céu, olha as areias da praia, muito maior serão os teus descendentes. Ele firma com Abraão, e de Abraão vai surgir toda a nação de Israel. Ele vai guiar esse povo através dos patriarcas, ele vai chamar esse povo. Quando esse povo já é grande e está cativo no Egito, ele vai libertar o seu povo com maravilhas e sinais grandiosos. E com esse povo ele vai se mostrar, se revelar, ele vai fazer uma aliança com esse povo. Veja então que é muito privilegiado os judeus. Eles não só tiveram tudo que os outros povos tiveram, mas particularmente eles eram chamados de povo de Deus. Deus disse: vocês serão chamados de meu povo. Em vocês eu colocarei a minha habitação. O meu relacionamento com o povo, com vocês, o povo de Israel, será totalmente diferente de todos os povos da terra. Embora tudo me pertença, o povo de Israel tem lugar privilegiado no coração do Senhor. De lá vem a aliança. De lá vão vir os profetas. De lá vem a lei, que tanto os profetas como a lei apontam para Cristo. De lá vão vir os líderes, tanto os reis como os juízes, como os sacerdotes e levitas, que eram líderes, que guiariam o povo na lei do Senhor. De lá vem o próprio Cristo. O próprio Cristo é judeu. O ápice da revelação divina. O próprio Cristo veio para os judeus. Então, é um povo extremamente privilegiado naquilo que se refere à revelação do Senhor, naquilo que se refere à manifestação do Senhor ativamente. Deus falava com aquele povo. Ele se relacionava com aquele povo de maneira especial. Mas tudo que aquele povo fez foi rejeitar. Eles rejeitaram os seus reis, aqueles reis fiéis, eles rejeitaram os seus reis. Eles vão rejeitar todos aqueles profetas que eram fiéis ao Senhor, ao ponto de dizer: esse daí não fala bem de mim. Eu quero um que fala bem, mas o que não fala bem de mim fala da voz do Senhor. Eles não querem ouvir a voz do Senhor. Então eles matam os profetas. Eles rejeitam a lei, abandonam o seu Deus e começam a adorar os outros deuses dos outros povos que estão ao redor deles, Baal e outros. Eles vão matar o Rei dos Reis. Eles vão crucificar a Cristo, rejeitando ele, o ápice da revelação divina, o próprio Deus. Então, o que há dos judeus por maior que seja o privilégio, ainda maior é a rejeição deles para com Deus. O pecado deles é muito grande. Por mais que o Senhor tivesse tido misericórdia, paciência, renovado a sua aliança, concedido o perdão, o povo era custo mais, obstinado em seu pecado. Até que o Senhor diz: tá bom, né? Cansei. E o povo então se vê agora afastado do Senhor. O que Deus faz então é retirar a primazia do povo de Israel, que existia para o povo de Israel, e elege para si um povo que não era seu povo. Um povo a quem não era chamado de povo de Deus, agora será chamado povo de Deus. A salvação não está
restrita ao povo de Israel. Após Cristo, a graça abrange todo o mundo e a salvação em Cristo, ele que foi rejeitado pelos homens. Agora quem crê nele será salvo. Não é pela lei, mas é pela graça. É disso que Paulo está falando. E é aqui que ele começa, depois de ele argumentar sobre a lei e sua importância, da graça e de sua importância, do povo de Israel e de sua importância, ele então vai vir com perguntas que ele mesmo responde. Versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Que povo ele está falando? O povo de Israel. Será que Deus rejeitou o povo de Israel? A resposta é, de modo nenhum. E aí ele vai dar algumas suas argumentações. Por que Deus não rejeitou o seu povo? E a primeira argumentação dele é ele mesmo. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele é judeu, ele é israelita, ele é da tribo de Benjamim. Paulo dá a sua linhagem dizendo, eu sou israelita e sou cristão. Eu sou israelita e fui salvo pela graça em Cristo. Não foi pela lei. Então o Senhor não rejeitou os israelitas, porque senão eu não estaria aqui. Eu não estaria falando com vocês a esse respeito. E a argumentação de Paulo não para por aí. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere ao respeito de Elias, como insta perante o Senhor contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Paulo evoca a história de Elias. Elias, após todo o embate com os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os irmãos recordem dessa história, que para o povo naquele momento ali, Elias, essa história está lá em 1 Reis, tá? Capítulo 19, é feito um desafio. Qual Deus seria o verdadeiro Deus? Baal ou o Deus de Israel? O povo de Israel se vê perdido na situação. Eles não sabem mais, veja como eles estavam perdidos e rejeitaram totalmente o Senhor. Eles não sabem mais quem é o seu Deus, quem é o Deus a quem eles devem servir. Existem 450 profetas de Baal para disputar contra Elias, que é o único profeta do Senhor ali. E ali, o Deus que respondesse com fogo do céu para acender o altar, que foi feito para eles, esse Deus seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal vão se cortar, vão gritar, vão chorar, espernear, rodear por muito tempo, e Baal não responde. Chega então a vez de Elias. Elias manda jogar água, porque a água apaga o fogo. Então ele manda jogar água, mas é pouco, bota mais, joga mais. Ele manda fazer até cavar ao redor, de modo que aquilo ali tudo encheu e sobrava água. E vem fogo do céu quando Elias ora, e consome toda a água, e o fogo pega. Elias então diz, todos vocês israelitas, está provado que Deus é o verdadeiro Deus, matem os profetas de Baal. Eles então matam os profetas de Baal, e a rainha Jezabel fica sabendo disso e diz, Elias, se prepare, o que você fez, mandou fazer com os profetas de Baal, vou fazer com você. Elias corre e se esconde. E aqui acontece essa conversa que é relatada aqui por Paulo. O que acontece é que Elias, na sua oração, ele se vê sozinho. E a gente, às vezes, até critica muito Elias nesse sentido, não é? Mas veja, ele acabara de ter uma vitória grandiosa, não é? Mas ele estava sozinho. E depois dessa vitória grandiosa, não é? Onde ele foi o mediador de tudo aquilo, foi Deus que venceu, mas ele foi o instrumento daquilo ali, aí ele recebe uma ameaça, ou seja, não funcionou, parece que não funcionou, eu vou morrer e acabou, então o nome de Deus não vai ser mais proclamado. Então, quando dentre de outras coisas que Deus fala, Deus vai dizer, você acha que está sozinho, mas você não está sozinho. Há 7.000 que eu guardei, que não se prostraram a Baal. Esse, então, é a maravilha de se dizer que existe
remanescentes. E é isso que vai dizer então o versículo 5 do capítulo que nós estamos lendo de Romanos. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, Paulo fala, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que acontece, meus irmãos, é que Paulo introduz agora um conceito que já apareceu em diversos outros lugares na Bíblia, inclusive nos profetas. O remanescente. Aquele que permanece. O que é permanecer? É aquele que sobra. De tudo que foi extinguido, sobrou alguns. De tudo que acabou-se, ainda resta um pouquinho. Esse pouquinho são os remanescentes. Esses remanescentes que são aqui listados, Paulo listou, o próprio Deus listou para Elias como 70.000, parece não era tão pouco, né? 7.000, obrigado. 7.000. Esses outros remanescentes, eles são citados também nas passagens dos profetas. E todos esses remanescentes, eles vão, de fato, permanecer firmes ao Senhor, independente das circunstâncias que são faladas. Os profetas falam muito disso. Eles pregam a respeito de castigo por conta da falta de arrependimento do povo. Então, eles acusam o povo por conta de seu pecado, os profetas, e eles vão dizer a sentença que o Senhor vai trazer por conta do pecado deles e da falta de arrependimento deles. Mas os profetas sempre depois falam que sobrará alguns que continuará as leis do Senhor, as alianças do Senhor, e Deus vai cumprir as promessas que Ele fez através dos remanescentes, porque a palavra do Senhor não falha. Independente das nossas ações, de nossos pecados e da nossa punição, da nossa morte e do castigo que venha sobre nós, sobrará alguns, e naqueles Deus cumprirá a sua palavra, para que sua palavra não se perca. É nisso, então, que os profetas falam. Eles sempre falam sobre seca, sobre guerra que virá, sobre povos que invadirão, sobre pestes, sobre doenças, destruição, escravidão, exílio que acontecerá. Mas mesmo após o exílio, que foi o ápice do castigo do povo de Israel no Velho Testamento, quando eles foram para a Babilônia e para a Síria, Deus também diz: voltarão os remanescentes, e sobre eles continuarei a minha aliança. Esses são os remanescentes. São aqueles que não negociam a fé. São aqueles que não sofrem menos. Eles sofreram iguais. Eles sofreram iguais aos outros, mas enquanto uns, durante a tempestade, durante o castigo, durante a provação, se perdem na fé, esmurecem, caem e ficam pelo caminho, os remanescentes continuam. Eles não sofreram a quem, sofreram igual. Eles foram exilados iguais. Eles perderam suas famílias iguais. Tiveram suas casas destruídas, queimadas, sim. Alguns deles tiveram seu corpo e sua doença física, sua carne padeceu e sofreu? Sim, mas ainda assim, eles permaneceram fiéis. E eles pecaram? Sim, mas voltaram aos caminhos do Senhor. Esses são os remanescentes. É aqueles que permanecem perseverantes nos caminhos do Senhor. São aqueles que continuam a lutar, continuam a guardar as promessas do Senhor e dizer: o Senhor não vai deixar esmorecer a sua palavra, vai continuar, então eu posso voltar aos caminhos do Senhor. São aqueles que não se perderam no caminho. É das sementes, aquelas que não foram sufocadas pelos espinhos, aquelas que não ficaram sem raízes profundas, é aquelas que não foram comidas pelo inimigo, Satanás, que veio e levou. É aqueles que encontraram terreno fértil e brotaram, cresceram e deram frutos que serviu a muitas pessoas. Esses são os remanescentes, esses são os perseverantes, aqueles que não se curvaram aos outros deuses, que não negociaram a sua fé, que não deram ouvidos àquilo que não era a voz do Senhor. Mesmo que em algum momento da vida eles tenham feito isso, eles voltam aos caminhos do Senhor e continuam firmes no Senhor, confiando no Senhor.
esperando no Senhor. E a gente conhece muitos desses na Bíblia, como Sete. Caim e Abel já começam a história no seu Gênesis, já começa com uma perseguição do mundo à igreja. E Abel morre. E Sete sabe de tudo isso. Veja, Sete, que é o filho que vai vir depois, ele sabe por que o seu irmão morreu, porque foi fiel ao Senhor. E aí o seu outro irmão, Caim, o matou. Mas Sete permanece fiel ao Senhor. Ele diz, eu vou continuar a servir ao Senhor. E no filho dele, Enos, é dito que continua-se a proclamar o nome do Senhor em Sete na sua descendência. Noé, contra o mundo inteiro, Noé é o remanescente fiel. Josué e Calebe, não só perante os 10 espias que foram com eles, mas perante toda a nação que ouviu a voz daqueles 10 espias. Josué e Calebe foram os remanescentes fiéis que permaneceram e só eles encontraram descanso na terra prometida, daquela geração antiga. Entre Davi e Saul, nós sabemos quem é o remanescente fiel, Davi, embora ambos tenham experimentado do Espírito Santo do Senhor, das bênçãos do Senhor, de um cargo alto e valioso na nação de Israel, Saul se perde, Davi permanece. E Davi sofre muito. Não é sofrer menos, não é passar por menos, mas é perseverar até o fim. Esses são os remanescentes. Os profetas e os anônimos, como os 7.000, como a serva de Naamã, que a gente não sabe o nome, mas perseverava, mesmo sendo escrava, sendo serva de um povo que ela não conhecia e afastada de sua família. Como também na própria história de Elias, aquele que alimenta os que são do povo de Deus, escondidos num poço, e ela alimenta com pão. Ele era servo do rei. Esses remanescentes fiéis são encontrados até no Novo Testamento. Veja como sempre permanece desde o começo da história da igreja, porque Caim e Abel já é a igreja, em Abel, né? A igreja morreu em Sete. Aliás, em Adão e Eva já nasceu a igreja. A primeira família era a primeira igreja. Era o povo de Deus ali. E tudo vai até o Novo Testamento, quando nós vemos lá em Lucas 2, Simeão e Ana. Um a quem foi revelado que não passaria pela morte, até ver o Messias prometido. E Ana, que vivia no templo, uma viúva, vivia no templo. E quando viu o Senhor bebê, ela proclamou a respeito do Senhor e louvou a Deus. Ainda existiam pessoas que esperavam a salvação de Israel, que permaneciam e perseveravam, confiando em Deus, independente das circunstâncias que aconteceram na vida deles, independente do povo que passou por cima deles, eles continuavam esperando o Messias prometido. Paulo se identifica dessa maneira também. Ele diz aqui, ao citar ele mesmo, que ele é um desses remanescentes. Ele e os apóstolos eram remanescentes dos judeus que continuavam crendo. E eles creram não simplesmente na lei para a salvação, mas no cumprimento da lei, que é Cristo. E a lei aponta para a graça, porque Cristo aponta para a graça, de forma que sempre a salvação foi pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aquele povo antigo cria no Cristo que viria. A fé estava no futuro. E aí sim, eles eram salvos. Assim como nós também cremos no Cristo que veio e que também aponta para o futuro. O Cristo que voltará. E a nossa fé está alicerçada nisso. Nessa confiança, na perseverança de continuar crendo assim. E assim se cumprir todas as coisas. O que acontece então aqui no texto, quando vem a dúvida sobre a rejeição do povo de Israel, na verdade, é simplesmente, e não simplesmente, mas o que ele está falando é sobre castigo. Deus pune. O povo de Israel, ele foi punido quando eles foram retirados, quando foi retirado deles a primazia, e foi dado a povos que não eram chamados pelo nome do Senhor. A esses povos, então, Deus deu a primazia agora a toda a terra para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E para o povo de Israel, houve punição. Porque a eleição deles, a criação deles pelo chamado de Abraão,
a salvação deles quando eles saíram do Egito e todas as maravilhas que aconteceram com eles, não era a segurança de que as coisas iriam para eles, ficariam sempre tudo bem. Não era garantia, as coisas que eles vivenciaram no caminhar com Deus, não era garantia de que eles poderiam fazer o que quisessem, viver como quisessem, e Deus sempre os perdoaria, Deus sempre os amaria, eles sempre teriam um lugar cativo, pregado no coração do Senhor. Não é assim. Por isso eles foram deixados de lado, embora houvesse remanescentes. Mas eles assim foram colocados de lado para que outros viessem a assumir. Porque existe o compromisso. A decisão de perseverar deve existir, mas perseverar é um compromisso que nós devemos ter. De enfrentar, de lutar, de continuar, de resistir, de vencer. E vencer muitas vezes significa morrer para o mundo, morrer de fato, contanto que você viva para Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso compromisso. E de que isso adianta para nós? Porque parece então que aqui Paulo só está falando dos judeus. Mas aí você pense, se Deus fez isso com os judeus, o que fará conosco se nós não andarmos nos caminhos do Senhor? Se nós não perseverarmos? Se nós não decidirmos objetivamente, seguramente, em permanecer nos caminhos do Senhor? Como nós seremos reconhecidos se nós acharmos que porque cremos na doutrina da eleição, o Senhor soberanamente me escolheu, eu sou eleito, e as promessas são para mim. Se isso é assim, então eu posso viver como eu quiser? De modo nenhum. De modo nenhum. Os judeus são marca para a gente, são um sinal para a gente de que nós devemos andar nos caminhos que Ele mesmo predestinou para que nós andássemos neles. E nós devemos então andar dessa maneira. Deus não rejeita. De fato, como Cristo falou, e aqui está dito, de modo nenhum há rejeição. Mas não há rejeição para aqueles que o Senhor deu. Aqueles que são encontrados perseverantes, porque essa é a marca daqueles que estão nos caminhos do Senhor e que foram dados pelo Senhor. Então sim, existe uma garantia. Existe uma segurança e uma esperança de que nós não nos perderemos e que Deus e que Jesus não nos lançará fora, se realmente nós formos dados pelo próprio Pai a Ele. Mas não podemos pensar que nós ficaremos impunes por conta de nossas más ações. Se somos dele, Ele nos cobrará por andarmos como andamos, se nós andamos com Ele ou se nós vivemos como nós queremos. O texto de Romanos, capítulo 1, ele é muito conhecido quando ele fala de que, com respeito à natureza, de que todos os povos do mundo são indesculpáveis para com Deus, porque Deus se revela a todo o mundo por conta das coisas que foram criadas. O que Romanos 1 está dizendo é que, se Deus criou todas as coisas, todos os povos, em qualquer lugar, em toda parte, podem reconhecer que existe um Deus. E os atributos invisíveis dele são vistos na natureza e são reconhecidos na natureza. E por isso, todos são indesculpáveis. Agora imagine nós, que conhecemos a sua palavra, que não só a natureza nos fala, mas a palavra dele nos fala. Que nos reunimos com o povo dele, que experimentamos as bênçãos que provêm e são exclusivas para o povo dele, que toma a sua santa ceia, que está sempre reunido, que louva esse Deus, pronuncia esse Deus, que confessa esse Deus, se conhece o Jesus como Senhor e Salvador, e confessa esse Jesus, Senhor e Salvador. Imagine, depois de todo esse conhecimento, de toda essa prática de vida, você, em dado momento, por conta de uma circunstância ruim, ou por algo que você acha que recebeu injustamente, você abandona esse Deus. Então você joga fora tudo que você professou. Toda a confiança que você disse que tinha, toda a esperança que você disse que tinha, todo o amor que você disse que tinha por esse Deus, você jogou fora. E aí, para você, não espere outra coisa a não ser a punição do Senhor. É sobre isso que Paulo está falando e é sobre isso que nos afeta. O nosso dever é perseverar, enfrentar todas as coisas
e perseverarmos até o fim, para que no fim, na volta de Cristo, nós sejamos achados perseverando e chamados de remanescentes. Porque eu e você conhecemos pessoas que ficaram pelo meio do caminho. E aqueles que chegarem até o fim, quando Cristo voltar, esses serão os remanescentes. Os remanescentes são aqueles que perseveraram. E o nosso maior prazer será então ser achados e chamados de remanescentes, aquele resto do todo que continuou confiando no Senhor, louvando ao Senhor, seguindo a vida, mesmo que caindo às vezes, mas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Para onde eu vou, se só tu tens as palavras da vida? Para aqueles que não foram, que não seguirem até o fim, vem então a resposta que Paulo traz sobre Isaías, citando Isaías e Davi em seu salmo, no versículo, vou ler a partir do versículo 7 até o 10. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, a graça os alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os ossos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quem são esses? São aqueles que experimentaram da graça de Deus, conheceram do amor de Cristo, mas não perseveraram. Esses são aqueles que, ao contrário do que acontece na conversão e que aconteceu com Paulo, da qual escamas caíram, parece que escamas são colocadas, eles não conseguem ver mais e ver os significados da mesa do Senhor. Eles andam encurvados, eles não conseguem mais olhar para os céus e render glórias a Deus. Nada faz mais sentido para eles. Essa é a grande punição da qual nós devemos evitar a todo custo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que esse texto que fala para nós hoje nos incentive a permanecermos fiéis aos seus caminhos, a sermos achados como remanescentes fiéis e perseverantes por amar a Cristo. Que Deus nos abençoe.